Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos ler o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. É, então, vamos lá. É, Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que agora vos apresento. Vendo que Paulo lhes falava na língua deles, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou: Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Persegui até a morte os adeptos deste caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os adeptos que aí se encontrassem e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Certo homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saul, meu irmão, recobra a vista. No mesmo instante, recobrei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos pais escolheu-te para ouvires a sua própria voz, porque tu serás diante de todos os povos a sua testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Depois, voltei a Jerusalém e, quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: Depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito. Então respondi: Mas, Senhor, eles sabem que era eu que nas sinagogas andavas prendendo e açoitando os que acreditavam em ti. Eu mesmo estava lá quando o sangue de Estevão
a tua testemunha foi derramado. Eu provei aqueles que o matavam, guardando as roupas deles. Então o Senhor me disse: Vai, é para longe, para os pagãos que eu vou te enviar. Paulo e o tribuno romano. Os judeus escutaram Paulo até este ponto, mas então começaram a gritar: Tirar da terra esse indivíduo! Tira da terra esse indivíduo! Ele não deve ficar vivo. Instigavam, rasgavam os mantos e lançavam poeira para o alto. Então o comandante mandou recolher Paulo na fortaleza, ordenando que o interrogassem sobre açoites para saber o motivo por que gritavam tanto contra ele. Enquanto estavam amarrando com correias, Paulo disse ao centurião aí presente: É permitido a vós açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano? O comandante foi até Paulo e lhe perguntou: Dize-me, tu és cidadão romano? Paulo respondeu: Sim, eu sou. O comandante disse: Eu precisei de muito dinheiro para adquirir esta cidadania. Pois eu a tenho de nascença, replicou Paulo. Os que estavam aí para interrogá-lo sobre tortura imediatamente se afastaram, até o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. Paulo perante o sinédrio. No dia seguinte, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o comandante soltou-o e mandou reunir os sumos sacerdotes e todo o sinédrio. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Então, dentro dessas contas feitas pela transmissão da palavra, podemos sentir, a partir do esforço da interpretação, hum, a, a natureza que consegue encontrar mensagens na natureza de diversas formas, né? E essas formas vão fazendo informações e vão descendendo ou desencadeando a nós uma novidade na vida, né? Uma inovação, né? Um inovar ou um renascimento, se você preferir. Acontece que a boa nova, informação, reforma os nossos gestos. Essa reformação dada pela informação vem do alto, vem daquele que supervisiona com cautelas, com sabedorias, com consciências elevadas. A esse descende também de Deus, o qual a gente nomeia de nós estarmos sobre supervisão, pois esse é o sentido do bem, da realidade, do padrão de familiaridade, né? Como pai e mãe supervisionam um filho até que ele seja altamente capacitado na automaticidade de ser e viver sobre aquilo que o pai e a mãe coordenaram.
E dentro dessa coordenada, dessa desse caminho de salvação, muitos encontraram uma loja, um local, um caminho para seguir. Só que, além desses caminhos para seguir, a gente segue pessoas nos sentidos das suas bondades, na verdade, dos seus atos de fertilidade, atos de bem. E de alguma forma, isso ah, permanece em nós, planta em nós um, um- uma conexão com aquela pessoa a qual a gente se programou para edificação do nossos, da nossa carne sobre o espírito. Porque a gente acredita que se aquilo foi o bem dado pelo espírito do outro, a gente deve seguir o espírito de Deus, e ali estava Deus, no bem, no amor pelo outro, na prática. Entretanto, existem muitas dúvidas corroendo até mesmo a prática daqueles que a gente pensa ser bom, mas às vezes é só uma aparência e nós estamos muito indispostos para pesquisar, para ver com proximidade se aquilo realmente é bom. E a gente se deixa enganar pelas aparências. Muitos se deixaram enganar pela aparência sobre Paulo, que estava sobre eh, a informação de Deus, a comunicação com Deus. Ele foi o único que conseguiu escutar Deus. Na verdade, Deus o escolheu. Quantas coisas na vida não são informações que são dadas em Deus, só que Deus escolhe alguns de nós porque entra em contato conosco. Vou dar um exemplo. Se tem 5 pessoas em uma árvore escolhendo frutos, cada pessoa vai pegar frutos diferentes. E cada fruto que ela pegar vai ser uma experiência diferente, vai ser uma informação diferente. Você já ouviu falar no biscoito da sorte? É um biscoito programado para entregar a alguém que, sobre sorte, ou aquilo que a gente pode ser matematicamente dizer sobre uma permutação, né, eh dado a essa instalação dessa fertilidade, a consequência desse ato leva a pessoa a entrar em contato com uma informação que ela pode desfazê-la em sorte, se ela ousar na vida carregada por aquela informação. Além de utilizar o biscoito para rebustar essa informação, que é um dado de texto, é uma frase de efeito que atinge a pessoa a partir do comprometimento de receber a mensagem e a processá-la, né? É o que a gente está fazendo aqui no. E. Paulo, a gente vê que Paulo ele era de Roma, e Roma tinha um status. É como se a gente, na intelectualidade da vida, em esperar de, por exemplo, um solo, se a gente plantar nesse solo a nossa sementinha, a gente vai querer que ela nasça com certeza, e nasça da melhor forma possível para nos entregar o fruto. Por exemplo, se eu tiver uma semente de mamão, eu vou querer colocar num solo sagrado, num solo que sempre vai dar a melhor fruta da região.
Então eu quero solo de Roma, eu quero solo arrumado, eu quero solo organizado, solo com amor. Para quê? Para mim depositar a minha sementinha e esperar, porque eu sei que se eu esperar no amor, Roma vai me dar os melhores soldados, ó, os melhores frutos, os melhores dados. O Vaticano, o Papa, a religião, os segredos, o jeito de arrecadar dados, os anjos. Então, eh, Roma era esse lugar e Paulo ele era um cidadão de Roma. Só que muitas pessoas queriam um lugar nesse lugar sagrado para depositar as suas sementinhas, as suas ideias, os seus inventos, os seus. Por que, por que não fazemos isso? Eu pensei aqui, Roma, e talvez se a gente fizesse dessa forma aqui, funcionasse. Talvez se a gente fizesse uma escola assim, a gente formava as pessoas para as boas escolhas. Talvez, Roma, se a gente colocasse na igreja isso, talvez, Roma, se a gente separasse isso, talvez, Roma, se a gente fizesse várias igrejas que buscassem dentro das suas informações empregadas revelar melhor, com mais possibilidade, o fiel, por que não Roma? Tá vendo o quanto de semente nasce do ser humano? Então o ser humano ele é um cara muito fértil, porque agora a semente ela pode ser soldada em outras ideias. Na verdade, a genética ou a engenharia genética, dentro de uma proposta científica, faz com que as ideias floresçam e entram em produzam modificações nos seres humanos. Essas modificações são elevadas aos superiores ou supervisores, dos quais eu falei no início da desse trabalho com a reflexão dessas informações. E essa supervisão, ela é capaz de, em tempo real, modificar os gestos, os fios de Deus, as informações de Deus, os Jesus, as frases, os sujeitos, os verbos, os complementos aos verbos para elevar a ação, os atos, né, os verbos, os atos, ao objetivo, ao depósito, ao apóstolo, ao ser que se encarna em uma nova informação. Então, o brilho transcendente de Paulo representa essa inovação. E todos estavam sobre o brilho, porque todos viram a luz da inovação, da semente, daquilo que nasce de uma maneira soldada, né? De uma maneira sagrada, né? Então, percebe isso ao longo de milhares de anos e os trabalhos até mesmo com o universo da paciência, da calma, porque o tempo é o nosso maior inimigo. Satanás é um relógio, é um Rolex. Tô brincando, é um relógio, na verdade é o tempo. É um, Deus fez o tempo e o tempo caiu. Ele não quis seguir Jesus, ele não quis seguir Deus, ele quis ir contra Deus. Ele fez Eva achar que ela tinha o tempo dela.
Ele faz com que cada um de nós acredite que nós temos o nosso tempo, mas a gente não tem tempo. O tempo não é uma coisa que a gente tem, a gente, eh, apenas compartilha o tempo. Só que o tempo ele é traiçoeiro. O tempo ele forma várias entidades que saem do tempo, a partir da inconformidade de crer no tempo para as coisas. Mas como que você vai acelerar uma semente se ela tem o seu tempo? Uma semente da vida. Não há como acelerar. Só que comparado com outra pessoa que semeia, você pode arriscar. E o ser humano, ele se arrisca. E ele busca na natureza formas de fazer com que a natureza das coisas mudem para o seu benefício e, para te falar a verdade, o homem nem precisa desse benefício. O homem aposta em muita coisa que ele não precisa, como se ele tivesse um banco de imprecisões que um dia pode ser preciso. Mas um dia a gente pode precisar dessa informação, então a gente já sabe. Só que esse dia não chega e de alguma forma o ser acaba sendo tentado a provar desse fruto proibido. Jesus não voltou, o dia não chegou, a hora não chegou, mas o ser humano quis se fazer preciso dessa habilidade, que a gente poderia dizer é uma habilidade angelical, vem do demônio, é um anjo caído, vem do relógio, vem do tempo, vem da configuração possível a partir do poder. E encontrar isso e guardar isso é uma coisa de alguém muito poderoso. Como se a gente dissesse, é o Banco do Vaticano. Cara, até para ser mal, você precisa ser bom. A maldade, ela é um instrumento, é uma ferramenta. Por quê? Porque dentro da contextualidade dos cristãos, as organizações separam as sementes, separam as coisas da natureza, as descendências, em tipos, e a gente pode, a partir dessa coordenada tipificada, generalizar, de gênero, né? A partir dos gêneros, a gente pode classificar. E quando a gente classifica o mal, ele ganha ele ganha o título de classificação porque ele é bom em uma coisa. Porque se ele não fosse bom para ser mal, ele não seria. Você tá entendendo? Então, até mesmo para ser mal precisa ser bom. Então, a gente é muito desfigurado e o impulso nos abraçou. A gente é pecador porque a gente não consegue atuar no tempo. A gente perde o arco por causa dos impulsos. E esses impulsos, na maioria das vezes, são causados pelos irmãos. Fenomenologicamente, pelas entidades vivas, porque elas sentem medo. As árvores causam impulso em nós? Causam. Os animaizinhos causam impulso em nós? Causam. As bactérias, as micropartículas no ambiente causam impulso em nós? Causam. Até um certo ponto. Mas o que mais causa impulso em nós é o homem. E é a nós mesmos. Nós temos vontades que, de alguma forma, automaticamente causam impulso em nós. Principalmente quando a gente é criança. Ao longo do tempo, a gente vai tentando controlar esse impulso causado por nós mesmos.
por buscarmos revelar o melhor de nós, isso é um impulso. Só que pessoas ao nosso redor também causam impulso em nós. A inveja, a, eh, a o aproveitamento de nós, né, a mentira, são tudo produtos de impulso. E a gente tem várias lojas, várias máquinas de produção de impulsos que são maquiavélicos. Até mesmo as escolas, elas trabalham muito com impulsos nos seres humanos, de alguma forma para tentar, fazer com que a pessoa consiga sair da escola no controle maior, superior dos seus impulsos. E muitas pessoas saem da escolas, mas não com títulos de inteligentes e que vão para as empresas boas, mas mesmo assim elas saem controlando os impulsos, porque trabalharam com os seus impulsos, né, fizeram um monte de trabalhos para controlar esses impulsos, né. E às vezes foram trabalhos às vezes são trabalhos bem pesados, né. E aí muitas pessoas dizem entender, mas não entendem, porque esse entendimento, precisa ser convertido a uma realidade possível do entendimento, mas o impulso para cada um de nós, ele é impossível, você entendeu? Não é igual, né. Só que dentro das técnicas de igualdade, as pessoas aceitam, né, dentro desse estabelecimento comercial, a aproximação do fato impulsionado. É como se elas fizessem um exame, né, alguma coisa no sentido, orgânico ou fisiológico, citológico. Dentro dessas várias miríades de, cálculos científicos, né, ou armários de dados científicos e tudo. Mas eu lamento a todos vocês por essa usura, né, esse falso teor de estar presente e constatando e cuidando e se entendendo com esse tipo de sabedoria, que é um falso zelo, para ser sincero. O amor, eu sinto muito, não está aí. Se estavas procurando o amor, Roma moderna, nova era romana, estás procurando de modo errado, no lugar errado, por criação, convicção e aspiração errada. Acontece que todas essas dobras humanas trouxeram a queda do amor. E o protagonismo começou a ser a glória humana, glória carnal, o título de mestre, de doutor, de conhecedor, de controlador. Só que o amor, ele não é assim. O amor que um dia nasceu do impulso, ele se fez ou se busca fazer eterno pela naturalidade, a natureza. Então, quando a gente organiza uma coisa dentro da natureza, essa coisa, esse amor, ele é mais forte do que você que pensa fazer diferença no mundo, deixar a sua obra, a sua marca, por Roma, por Deus.
mesmo que não seja talvez, eh, talvez assim, um o Deus do do daquilo que a gente considera ser, né, talvez seja um Deus de um aplicativo, de pessoas muito altas na sociedade, né, de organizações muito altas, mas talvez não seja. E se você acredita que existe um Deus de verdade, muito provavelmente ele não precisa dessa forma, né, ele não vai utilizar dessa sustentabilidade de convencionar, né, dentro das autoridades de inventores e invenções, de arquivadores e arquivões, de julgadores e julgações, ele não vai. Ele já ele já tem o poder de tudo, então nós não aprendemos o poder para aprender a Deus, pois a gente não precisa disso. Olha o quanto é maravilhoso tudo. Então a gente não precisa ver alguém em um carro, em uma máquina que voa, isso, aquilo, para crer em Deus. Isso é falácia. Isso aí a gente crê no mal. É, quando eu vejo prédios altos, luxúrias, shoppings e aquilo tudo, eu vejo mal. Eu não vejo nada de bom. Eu não creio em Deus por isso. Longe disso. Ps, É muito doideira achar que isso tudo vem de Deus. A gente não precisa disso. Deus, a gente tudo que vem de Deus, a gente precisa. Tudo isso aí a gente não precisa. É uma coisa do demônio tempo, o tempo, né. São as falhas no tempo que fazem as pessoas se apressarem em ganharem mais que as outras, em considerarem que elas são mais rápidas do que as outras, mais inteligentes, que elas têm as unidades de medidas, elas têm as formas de medir-nos que, segundo Deus, é a correta. Porque olha só como funciona na física moderna, clássica, a física quântica, olha só como funciona. Podemos empregar, sim, nos gestos dos seres humanos, os seres humanos podem ser esse Jesus, e a gente pode sim empregá-los dentro dessas medidas que nós temos convictuadamente. Você acha que Deus fez tudo a partir dessas medidas? Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma consciência modulada pelo homem para gerar uma certa convicção, uma sustentabilidade a partir da aproximação que a gente tem do ser. Mas explica para mim o espírito, a crença que compartilha cargas e fundamenta-se quando eu, em arte, em espetáculo, me pareço com o meu professor de lá de muito tempo atrás, ou com o meu avô, ou com qualquer outra coisa. Qual física explica isso? Cara, você vai ter que explicar isso, vai ter que criar mais uma física para o homem, para servir a criança. Não, não precisa. Isso é a graça de Deus. Isso é, é o fenômeno, né? Bom, então
você vai continuar fazendo a sua maldade e escolhendo a partir da sua maldade, dentro da sua resolução, as sementes vivas que, segundo o seu poder de resolução, a sua expertise, são as qualificadas. Embora isso seja aspiração, piração, às vezes goles ou experiências que você provou, mas que nós não temos nada a ver com isso, com essa sua vontade. Que você tenta passar por transmissão por crer que todos nós temos a mesma, faríamos o mesmo que você. Mas isso tudo é um jogo de consciências. Se a gente não soubesse do carro, do futebol, da de todas as coisas que hoje sabemos pela divulgação e da fertilização que nós temos, né, como seríamos? Você sabe responder isso? Né, você que, né, tem poder, sabe? Você sabe como seríamos se nós, ao invés de plantarmos esses contrastes, a gente plantasse o amor? Sabe como seríamos? Sabe se a gente teria medo de rolar na grama? Sabe se a gente precisaria tomar vacina para poder eh, andar descalço, sei lá? Não sei, tem tantos baratos por aí, tantas informações, tantas frases feitas que é a gente fica tanto preso no raciocínio e a gente esquece do que é amar, do que vem do solo sagrado de Roma. Parece que isso se tornou um segredo guardado em um cofre e esperando alguém, né, um pirata, alcançá-lo, né? Mas a gente está tão preocupado em ter um carro chique, o carro mais chique do apartamento, da garagem do apartamento. A gente está tão preocupado em ter as tecnologias mais avançadas nas nossas casas, as, as coisas que fazem sentido no momento, né? Biblioteca, eh, sala de jogos, eh, hum, quartos com eh, muitas roupas. A gente tá tão preocupado em ter isso e ainda mostrar para os outros que tem isso, de alguma forma, né, organizando algum tipo de evento, alguma festa, alguma coisa assim, por ou até mesmo utilizando as redes sociais, né, as vitrines, para mostrar que a gente tá na mais alta, sucedimento, né, que eh, nós, sei lá, eu sinceramente tem muita coisa, assim, que eu teria que parar um momento para fazer, conver e ter desse entendimento, dessa disposição para isso, né. Talvez seja a contaminação. Se uma pessoa é contaminado com a a necessidade de obter coisas de algum oriente, né, do oriente, vamos dizer assim, do caminho das Índias, do oriente, ela vai querer sempre se orientar com aquilo que está na moda.
Então o Oriente manda, a mídia manda, o Oriente manda, ir na loja tal, que lá sempre tem inovações da moda, da super coisa. Só que para eu chegar aí nessa loja, eu preciso de seguir os passos da daqueles que vão. Então eu procuro aprender com aqueles que vão nessa loja, como uma receita, como uma seita, como um irmão dessa família, onde o pai fundou, o filho pode pisar. E quem é esse pai? Satanás, Satanás, que vem da igreja, que vem do reino do céu, que caiu e que está aprontando as suas os seus produtos, né, a partir da sua ferramenta que o serve, né. Entretanto, infelizmente, né, a gente precisa de conviver com essa loucura, né. De alguma forma, o pessoal lá, eles creem que faz sentido como um mecanismo de acordes mais modulados, né. A gente tem uma escala de acordes no nosso espírito e o meio é o equilíbrio dos acordes. E aí você tem o grave e o agudo e os desequilíbrios dos graves e dos agudos. O grave está Satanás e os seus demônios, e o agudo está os anjos, Deus e os seus anjos. Só que eles estão num jogo para nos trazer ao meio de equilibrar-nos e estarmos presentes. Porque ser o presente é o melhor do que esperar um presente ou você pensar num presente, entendeu? Então, ser presente é muito melhor. Só que para a gente entender que é melhor, a gente precisa de gostar. E gostar pensando no reino do diabo ou pensando no reino de Deus é muito difícil. É muito foragido, é muito criminoso, porque devagas o pensamento, devagas. Ah, se eu fosse rico, se eu fosse da família daqueles diabos que servem a Deus, lógico, né, mas que estão na arte dessa pros dessa dessa desse módulo de vida, né. Ah, se eu fosse do reino de Deus, daquela coisa assim, você não estaria, você não seria, né, você seria bom demais para a terra, né, então você não seria isso que você é. Então seja o que você é. Entendeu? Aí quando você tenta ser algo ruim demais, né, pior do que você é ou melhor do que você é dentro dessa consciência, né, dentro desse acorde, você acaba se deformando. E essa deformação te impede de gostar da vida. Aliás, a vida atualmente é cheio de impedimentos. É como se você fizesse gol a todo momento e o juiz dissesse: "Tá impedido o seu gol, tá impedido". Ah, você mandou um vídeo pro YouTube, mas o seu vídeo não chegou a muitas pessoas, não foi um vídeo legal, você não vai ganhar nenhum centavo pelo seu vídeo. Tá impedido. Você ficou gravando, tá impedido. Ah, tá impedido. Eu sei, você fez o gol, a bola entrou no gol, mas tá impedido por causa disso e daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. E aí sempre tem a causa daquilo.
né, dentro dessa programação. Ah, é por causa daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo. E aí a gente tem os carrosséis dos por causas de. E esses são os que não estão no meio de nós, que estão no meio dos supervisores. Eles que estão nessa causa, né? Nos fedendo, nos mutilando, nos ameaçando, né? Nos privando, né? Nos colocando em posições de presenças de Deus, quando esse Deus que se está na presença a partir desses anjos não é aquele Deus que está no meio de nós e que a gente acredita. Não é o Deus formador da terra, da água, do céu e do mar. É o Deus formador da organização científica. Aquele que luta pelos dados em aproximações, porque nunca são exatos. Sempre é uma derivada, uma eh, um limite. Então é isso. Não é à toa que quando sai do limite, não tem nem para eles tem, né? Nem para eles tem como conver dessa informação, o qual eles buscam, né? Para eles, você feliz ou triste é uma informação, né? Né? E essa informação pode servir futuramente. Se sim, armazene. Se não, se a gente já tem muito dessa, só certifique, só acrescente. E aí vai indo essa vaidade de acordar e trabalhar dados de operações de lógicas para tentar arrecadar novidades. Infelizmente, né, a nossa natureza está maluca, biruta, né, vendendo ou esperando ver, né, a partir dos dados, né, é aquela coisa de vidente, né, vidente de dado. São os manobreiros, os julgadores. É aquele onde Paulo precisou, né, e por Jesus, em nome de Jesus, precisou estar, né? O povo, né? O povo, quando você fala que o povo, com o povo, né? A população, que eles têm o poder, você joga brasa neles. Só que é um fogo de palha, né? Um fogo que só produz calor. Quem realmente tem o poder é César, é o rei, é o imperador, é o superior. Só que esse cara, ele gosta de fazer a vontade da população porque para ele faz sentido a população entorpecida, porque ela não pensa, ela não vê que ele é mais um ser comum que caga, que mija, que precisa de necessidade fisiológica. E aí a população acha que ele é um anjo, que ele é um enviado de Deus, que é um cara com superpoderes, supervisões, que pode de uma hora para outra, ó, mudar a vida do nobre, ó, do servo e fazer dele um nobre. Ai, se minha filha casar com aquele nobre, eu preciso de esperar. E é isso. Essa é a gravidade, essa é a contaminação. E muitas das vezes acontece atualmente, né? Muitas mulheres querendo casar com milionários. Elas não olham para pessoas pobres se não tiver o aperto de Deus, se elas não forem na igreja e ler a Bíblia.
e pensar assim: "Não, mas pode ser um pobre abençoado por Deus". Se ela não pensar nisso, dificilmente ela vai querer ou vai se agradar da notícia, de dar essa notícia para o presente dela, de que ela se apaixonou por um pobre. Não, por uma pessoa que não tá bem de vida, não. São coisas é a natureza. Não pode dizer que é a culpa dela, é a natureza. Certo, mas infelizmente essa natureza foi moldada muito por essas entidades, né? Então não tem como se esconder. Até tem entidades dessa que acaba dizendo assim, não, eu vou ir no meio deles, vou fazer uma operaçãozinha ali, e aí eu vou acabar com isso aqui, eu vou fazer a cirurgia, vou trabalhar, vou fazer um plano, né? Eu vou exercitar esse plano aqui, vou fazer tudo, vou matar vários coelhos com uma aliança só. Só que não é assim. Mas pensa-se ser pelo poder ao qual eles acreditam remeter, estar, né, ser dessa cadeia de poderes, porque aparenta-se que isso já aconteceu ou que acontece em muitos lares. Só que é uma mera ilusão de dizer: "Ah, não, tudo bem, mas se acontece assim, tá bom, é melhor do que acontecia". Só que não é assim que acontece. O amor não é assim, né? Quando a gente deixa a ser assim, a gente deixa aos poucos de acreditar no verdadeiro amor, naquela graça exuberante de ver a vida e de falar: "What the fuck? Que montanha doida, que parada legal, que sabor foda". Cara, se eu provei isso, eu posso tudo, né? De alguma forma, ai, eu quero viver o máximo possível, porque olha só que coisa gostosa. Aí chega alguém e fala pra você: "Ah, é bom, né? R$ 10. Cadê meu dinheiro? É bom, né? Me paga, seu ladrão, me paga". Porra, aí fode tudo, né, cara? Caraca, que desgraça. Eu sou seu irmão, cara. Vamos trabalhar, vamos juntar, vamos nos abraçar aqui, ó. Vamos nos amar, vamos botar pra quebrar, vamos fazer isso pra gente não precisar pagar nada. Vamos, meu irmão. Vamos viver, vamos gostar de viver. Pô, você chega, cortou meu cabelo, tá filé demais, cara. Não, obrigado. Obrigado, meu irmão querido. Ah, tá legal? Então me dá R$ 100. Você ficou bonitinho, né? Agora me paga. Porra. Porra, eu salvei a vida do meu irmãozinho. Não, tô muito feliz aqui. Salvei a vida, eu sei salvar a vida, né, meu? Agora me paga o maior salário de todos, me paga aí, ó. Pô, mas espera aí, você me salvou a vida, agora eu vou poder viver, eu gosto de viver, me paga. Pô, então você poderia ter deixado eu morrer, cara. Nossa, eu não tenho dinheiro, não. Pô, por que você não me deixou morrer? Seria melhor. Olha o que vocês fazem as pessoas pensarem, olha que merda. Olha como viver se tornou um purgatório, uma desgraça, desculpa a palavra, mas se tornou uma merda. Ah, eu tô aqui acessando o computador, ah, me paga aqui para mim pra você acessar, me paga para você ter segurança, me paga para você isso, meu. Que isso? A gente é irmão, pô. Era pra vocês entenderem melhor isso. Não era para ficar nessa "me paga", não, me fala assim com a gente, assim, ó: "Vamos lá, vamos fazer isso acontecer para os nossos filhos, para nós, vamos, né, vamos fazer", mas
Não é assim. A galera toda sai da faculdade, não tem lugar para eles. A pessoa que tá fazendo quer continuar fazendo. A pessoa que tá fazendo quer dizer que merece mais do que aquele que não faz, ou que, né? E aí aquele que não faz ou nunca fez o que tá, nunca vai conseguir comprar uma casa, não vai conseguir pagar isso, não vai conseguir pertencer a isso. E aí vai só desgraçando mais e mais e mais a vida. E aí vão colocando o problema, a culpa no presidente, que não tem nada a ver com isso, no governo, que não tem nada a ver com isso. A culpa é toda nossa. Não é de uma pessoa, né? Na verdade, a gente não tem culpa de nada. A culpa é de tudo, né? Se a gente não entender, né, processar isso e abandonar isso, né? E acreditar no paraíso ou no ser humano como uma entidade de Deus, como um ser, né, que está no meio de nós, como nós também estamos, nós nunca veremos a Deus, nunca veremos o céu. É uma tolice esperar e acreditar, porque nós estamos totalmente contrários a isso acontecer. Né? Estamos totalmente contrários. A gente está na competição um com o outro, a gente está na Babilônia, a gente está na guerra, na morte. Queremos mais que vocês morram para que sobram para nós. Quanto antes vocês morrerem, melhor para mim. Era isso que eu quero hoje, nessa vida. Vivendo com, conta, contando comigo e com vocês, eu quero isso. Nessa vida de hoje. Eu quero mais é que vocês morram. Eu não vou. Eu não vou questionar, não vou arrepender disso. Nessa vida está inscrito em nós isso. Vamos aproveitar. Se eles morrerem, vai sobrar mais para mim, eu vou poder pagar pela aquela coisa que me cobraram e eu não tinha. Olha que merda. E às vezes a pessoa até de boa família, estuda, tem tudo, mas olha que merda. Olha que bosta. Olha que esgoto, que lixo, que fim de poço. E você acha que é uma pessoa? Não, é o mundo assim. Desculpa, mas é o mundo. Às vezes o velho tá lá e ele fala assim: não, se aquele jovem morrer ali, eu vou me gabar. De alguma forma eu vou me gabar. Puta que pariu. Foda-se. Eu vivi mais que aquele cara ali, ó, idiota. Ele se achava inteligente, mas eu fui mais. Eu venci. Olha que porra, olha que merda. Olha que merda de amor. Olha que bosta. Que fim de poço. Mas é esse mundo. Nós somos culpados. O mundo todo tá assim. E eu não posso deixar de dizer que é pelo capitalismo e essa forma de capitalizar as coisas, essas capitanias, essa relação com o Oriente, essa escala desumana que tenta formar anjos que ficam nas pontas, né? Homens e mulheres de verdade, agudas e graves, conhecedores do agudo e do grave, conhecedores do bem e do mal, dicotomia, par e ímpar, né? Binômios, sustentabilidade do triângulo para as alturas, né? Uma linha reta, uma linha, os extremos. Que isso, cara? Que materialização e
Que agonia! Por que que muitas pessoas não queriam que Paulo as ensinasse? Porque aprender coisas novas é dizer que estávamos errados. Você quer que eu te diga que você estava errado esse tempo todo na sua vida? Que a sua fé é errada? Que a forma de imperar, essa forma é errada? Que ela não tem ajudado o mundo como pensas que ajuda? Você quer? Não, você teme isso. O que menos você quer, você talvez daria até a vida para que isso não acontecesse. Para quê? Para que você não morra e pareça que você não fez aquilo que parece atualmente que você fez. Então você luta com unhas e dentes e dá até a própria vida, ou até a vida dos seus filhos, para que sejam espionados, isso e aquilo, para que aquilo que você creu, que você disse que estava a par, fazendo a diferença, seja sim aquilo que você acreditou. Mas às vezes não é, mas você quer que seja. Doe o que doer. Você não quer carregar essa notícia ruim para as covas. Você tem um bando junto de você. Eles não querem estar errado. Fala sério. Essa vida inteira estava errado? Não é possível. Mas eu comi as coisas, estava tão gostoso. Mas estava tão parecido que estava certinho. Como é que pode? Mas eu estava tão simples. Como eu pude estar errado? Eu, hein? Explica aí. Não, não aceito isso. Não, não é possível, não é possível. Mas a maioria das pessoas, sim. Não é uma pessoa só. Eu não tô falando de uma pessoa a quem. Tô falando do mundo. E se eu falasse com você que Jesus Cristo está tentando falar isso pro mundo, que ele tentou fazer com que o mundo não precisasse escutar isso, mas o mundo precisa mais do que tudo, escutar isso para mudar isso. A gente não pode deixar um monte de produtos vencer nas prateleiras e um monte de gente com dificuldade financeira não carregar esses produtos para casa. Uma vez que a gente simulou, instituiu, declarou que a forma de adquirir coisas da natureza dentro da nossa possibilidade seria essa. A gente não pode fazer isso. É um crime, mas isso acontece diariamente. Perdas e mais perdas. Quantos produtos nessas feiras livres não são jogados fora, enquanto um monte de pessoas está deixando de comer essas vitaminas? Aí o SUS dá remédio, se precisar. É vitamina, é barata. Essa fruta não perde a vida por causa dessa fruta, não. Não vale a pena, não. Então o que que vale? Sorrir para você ir na sua festa? É isso que vale a pena? Ah, para, né? Para. O que que vale a pena, então? Por que que a gente vive? Por que que a gente luta, então? Poxa, então tá, a galera é muita decepção. Todos foram pegos pelo demônio do relógio, né? Satanás é o relógio, é o tempo, né? Tá todo mundo fora de tempo. Todo mundo querendo provar que é mais rápido que o outro, que é mais isso, que aquilo, quer mais, quer mais. Quer mais o quê? Quer mais, quer mais. Eu preciso querer mais.
Eu preciso querer mais, eu não suporto não querer mais. Ah, eu preciso de deitar e dormir, porque eu durmo querendo mais o amanhã, mais, mais, como se tudo fosse mais. Como se a gente não estivesse na eternidade, como se a gente não fosse filho do eterno, do Criador. E aí a gente se separa dele e fala: eu quero mais, porque eu vou ter mais. Eu creio que eu tenho mais, eu serei mais feliz. Porque existe o mais e o menos. Mas isso aí é mentira. Não existe isso. Ah, é para nossa segurança. Nós estamos bem seguros mesmo, né? Não é à toa que tem um monte de nós se matando. E estamos seguros, tomando várias drogas nesse momento, ou desejando tomá-las. Estamos seguros. Pode ter certeza. Essa é o século mais seguro, né? Estamos super seguros, vivemos muito mais, temos muitas evoluções, né? A medicina evoluiu bastante, nós estamos muito seguros, né? Realmente. Podemos ter, se quisermos, filhos, podemos, se trabalharmos, vamos conquistar as coisas. Não vamos ser pegos por nenhuma droga, né? Nenhuma coisa de cobiça de comprar. Nós estamos seguros demais. Não vamos nos endividar. Não, as pessoas que a gente confiava não vão nos trair. Nossa, esse é o melhor, é o século mais seguro para viver. Eu nem estou sendo irônico, né? Ou não, né? Socorro. Meu Senhor, socorro. Que medo. Então é isso. No vídeo de hoje a gente fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui.